Hoje eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos permite estar em sua presença, e quero desde já contar um grande testemunho, um grande livramento a qual o Senhor nos concedeu, a mim, a minha família, e eu quero neste momento compartilhar com vocês o que Deus fez para que a sua fé ela venha a ser aumentada cada vez mais, para que você possa crer no Deus de milagre. Costumo sempre orar aqui, pedindo a Deus que Deus venha livrar, que Deus venha proteger, e dessa vez eu glorifico a Deus, porque o livramento foi com minha família. Foi no dia 1º de setembro, na segunda-feira. Eu já vinha passando, irmãos, por uma série de enfermidades, e minha garganta principalmente estava já com 6 dias enfermo, indo ao hospital, sendo medicado, e muita febre. E eu estava percebendo que não estava bem. E além da saúde física, espiritualmente eu estava sentindo que algo estava um pouco anormal. E eu tive um sonho, e geralmente quando eu tenho um sonho da forma que eu tive, me deixa muito assustado e preocupado, porque tem sonhos que eu sonho que é como se fosse uma mensagem divina. E esse sonho foi algo que mexeu muito comigo, muito, me inquietou, fiquei inquieto, evitei contar para minha esposa, mas eu não pude me conter e contei para ela esse sonho. E quando eu contei o sonho para ela, ela ficou um pouco preocupada, porque ela já sabe quando os meus sonhos é muito forte. E geralmente acontece. Não vou entrar em detalhes do sonho, não vou contar o sonho. Vou contar o testemunho, o livramento que Deus deu à nossa família. Então, irmãos, na segunda-feira, estávamos se preparando para nós irmos a outra cidade, no Rio Grande do Norte, por volta de 8 e pouco da manhã. Tudo parecia normal, ajeitamos nossas coisas, e eu, com muita cautela, com muito cuidado, saímos no carro. E quando já foi se aproximando do local aonde era para acontecer o acidente, eu já comecei a prever o cenário. Louvado seja Deus. Eu comecei a prever o cenário. Estava do nosso lado direito, estava tendo uma construção, estavam construindo uma casa, e do lado e na pista próxima à construção tinha uma caçamba parada, uma caçamba. E eu ia tão devagar, quase parado praticamente. Esperei um transporte passar, que vinha sentido contrário, passou, e quando eu vejo que estava limpo e eu poderia ultrapassar essa caçamba, quando eu entro para fazer a ultrapassagem, de repente vem uma carreta de lá para cá. E quando eu vejo aquela carreta vindo, e vejo que ela vinha em alta velocidade,
Ali, eu confesso para vocês que os anos que eu tenho, e a experiência que eu tenho de dirigir, de estar no trânsito, ali para mim não valeu de nada. Às vezes eu fico até agora me questionando por que eu não tomei uma ação. Mas eu entendo o porquê que eu não tomei uma ação, porque Deus não permitiu. E quando eu vejo aquele carro vindo, aquela carreta vindo em alta velocidade, passou mil coisas pela minha mente. E uma das principais é que não iria dar tempo. E quando a carreta vai se aproximando, ao invés de eu acelerar o carro e passar pela carreta, eu simplesmente travei. Parei o carro, fiquei com o carro parado do lado da caçamba e minha esposa começou a gritar. É normal, o desespero, o medo, o nervo da pessoa fica à flor da pele. E eu tentando manter a calma naquele momento, e só em fração de segundo eu pude observar o cenário, a caçamba do lado, o carro parado, porque eu não conseguia acelerar o carro, eu não conseguia me movimentar. Minhas mãos ficaram como se fossem apregadas na direção do carro, do nosso carro. E eu olho para a minha esquerda, aonde a carreta poderia passar, e eu olho e vejo um meio-fio e um abismo. E a certeza que eu tinha era que não dava para aquela carreta nos livrar. Ia ser uma colisão frontal ou lateral. Ela ia pegar principalmente o maior impacto na minha direção, aonde eu estava. Meus irmãos, quando eu vi tudo isso na minha mente e a carreta se aproximando, não só na minha mente, mas literalmente, era o cenário real, era uma situação real. E eu estava vendo que estava caminhando para ser uma catástrofe ali. Uma tragédia muito grande. E quando eu vi que a carreta não ia parar, e eu percebi o motorista da carreta fazendo o maior esforço, deu para perceber, deu para ver isso. E a carreta começou a procurar tipo um local para que ela pudesse passar. Meus irmãos, eu entreguei nas mãos do Senhor as nossas vidas. Eu disse: Senhor, agora é contigo. Agora é contigo, agora nos livra, nos guarda. Meus irmãos, eu não sei explicar, porque milagre a gente não explica, a gente crê, a gente acredita. E eu senti o carro balançar, o carro da gente começou a balançar. E comecei a escutar o barulho da carreta passando do meu lado. Nossa! Quando eu olho e vejo aquela carreta passando assim, meu Deus, eu fecho os olhos e começo a clamar pelo Senhor, porque na minha mente a carreta iria encostar no nosso carro, ia rasgar tudo, ia bater, ia fazer com que o carro virasse, ia gerar um acidente, e eu só pensava algo desse tipo.
Mas quando eu sinto o nosso carro como se ele estivesse tipo flutuando, ali era o anjo do Senhor nos protegendo. Glória a Deus. Ali era a mão de Deus nos guardando e nos livrando. Aleluia. E para a glória do Senhor, aquela carreta passou entre a caçamba, o nosso carro, e ela passou do lado do nosso carro. Eu olho, quando a carreta passa, eu olho para o meu fio, estava lá a marca do pneu da carreta, ficou lá na parte branca do meu fio, que tinha sido pintada. Mas só livrou o nosso carro. Ainda pegou no retrovisor. E pasmem, ele não conseguiu frear. Ele passou por a gente em alta velocidade. E a nossa vida foi guardada ali pelo milagre de Deus. Minha esposa em desespero, a nossa filhinha com 2 anos de idade, parece que para ela não estava acontecendo nada, ela estava mamando. E, meus irmãos, quando a carreta passou, foi embora, também não parou. Eu coloquei o carro um pouquinho para frente, depois da caçamba, parei o carro, o pessoal da obra vieram ao nosso encontro e viu o desespero lá da minha esposa, chorando, nervosa. Eu só saí do carro, levantei as mãos para o céu e agradeci a Deus pelo livramento. E ali trouxeram água para minha esposa, acalmaram. Depois seguimos viagem. E eu confesso para os irmãos que até hoje ainda estou tentando entender. Deus havia enviado na sexta-feira um casal na nossa casa, um amigo da gente, a esposa dele é profeta, e Deus usa ela para nós aqui pela manhã, dizendo que Deus, na verdade dizendo que o inimigo estava muito furioso com a nossa família e que Deus estava nos guardando, nos protegendo. E vejo o agir de Deus. Ali foi literalmente Deus que nos guardou. Eu poderia não estar hoje aqui. A gente não poderia estar hoje aqui, nem eu e nem minha família. Mas Deus nos guardou. Porque a palavra do Senhor nos diz no Salmo 37, versículo 7: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então o Senhor nos livrou. E eu glorifico a Deus pelo livramento que o Senhor deu a mim e a minha família. Porque foi Deus. Meus irmãos, Deus é um Deus de milagres. Nosso Deus é o Deus de milagres. É o Deus que ainda livra. É o Deus que ainda cura. É o Deus que ainda transforma. E o que aconteceu na minha vida acontece diariamente na vida de muitas outras pessoas que são guardadas e protegidas por Deus. Deus não permite que o inimigo toque um dos seus ungidos, os seus escolhidos. Deus não permite. O inimigo, por mais que ele tente, porque ali o cenário estava perfeito, propício para que acontecesse a tragédia, mas o Senhor não permitiu. Sabe, o inimigo prepara todo o cenário para que haja, para que aconteça a desgraça, para que aconteça da forma dele, e Deus chega e desfaz. Deus chega e não permite. Foi isso que aconteceu. E eu tomo posse das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Sempre que a gente se dispõe, a gente sai da zona de conforto e começa a buscar o Senhor, e
começa a se dedicar ao Senhor, aí vem os levantes, vem os problemas, vem as provações, vem a investida. Mas eu quero dizer algo de Deus para você. Não pare diante das dificuldades. Siga em frente, porque Deus é contigo. Agora, nós iremos orar ao Senhor, agradecendo a Deus pelos livramentos que o Senhor tem dado a mim, tem dado a você, por tudo que o Senhor tem feito. Vamos orar. Soberano e eterno Deus e Pai, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Criador do universo, Senhor, neste momento queremos Te agradecer pelos grandes livramentos a qual o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos livrado da morte. Senhor, obrigado por acampar o Teu anjo ao nosso lado e não permitir que nenhum mal aconteça. Obrigado por guardar, Senhor, as nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelos grandes livramentos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não permitiu que o mal acontecesse, que o pior acontecesse. O Senhor não permitiu que o inimigo viesse triunfar sobre as nossas vidas. E eu glorifico o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és maravilhoso. Assim guarda, Senhor, cada um de nós, todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa proteger, em nome de Jesus. Pai, nós Te pedimos pela fé, crendo que o Senhor é fiel para guardar, é fiel para proteger, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos em Cristo, que Deus em Cristo vos abençoe, Deus vos guarde, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, e que os anjos do Senhor te guardem, te protejam de todos os males, em nome de Jesus. Deus abençoe.